Leonardo DiCaprio. I thank you all for this amazing award tonight. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much. Turn down for what? Turn down for what? Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês o review de Dragon Ball Super, episódios 30 ao 32. Não se esqueça de já largar o like maroto aí. Também dá uma conferida na página A Lenda de Dragon Ball lá no Facebook, que é foda pra caralho. Bom, gente, o que basicamente a gente tem ali nos episódios 30 e 31 são algumas explicações que já foram dadas nos episódios anteriores aqui de Dragon Ball Super, né, com a questão dos universos, das Super Dragon Balls. Esses episódios eles foram muito mais colocados para ganhar um tempo ali para a produção do anime, né? Teoricamente não adiciona nada de novo na série, não coloca nenhum ponto a mais, apenas retrabalha algo que já foi dito e que já foi mostrado. É bom assim para dar uma clareza a algum detalhe ou outro que talvez tenha ficado não muito claro, mas sinceramente Dragon Ball não é uma série tão difícil de entender, então infelizmente, né, acaba sendo um pouquinho ruim nesse ponto. É que a gente tem ainda nesses episódios algumas questões em torno do universo de Dragon Ball foram usadas para ambientar em que período da história de Dragon Ball a gente tá. Bom, um exemplo muito bom do que ficou nisso é quando o Goku e o Vegeta eles escolhem os membros, já adiantando aqui que o Piccolo e o Majin Buu foram os escolhidos, né? A gente tem um diálogo do Goku que cita o fato do Buu, o Buu do mal ali, aquele anãozinho rosa lá, ele já ter renascido. Lembrando que esse é o Ubi, visto ali no final do Dragon Ball Z, e que foi ali extremamente mal aproveitado em Dragon Ball GT. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Eu falei bastante disso na análise de Dragon Ball, o vídeo é bem antigo, mas é bacana, tem algumas informações bem interessantes, se vocês quiserem dar uma conferida lá, pode pá que o bagulho é louco. Não! Então a gente tá no período histórico ali de Dragon Ball Z, alguns anos antes do episódio final, em que o Goku luta com o Ubi no torneio de artes marciais. E também aqui é explicado que o Gohan acaba não indo pro torneio lá do Champa, porque ele tem uns compromissos acadêmicos e tudo mais, né? Mas desde quando dá uma asinha com a vida é compromisso acadêmico, né? O Gohan ficou fraco de tanto bater Shark. O episódio 30, ao meu ver, encheu muita linguiça, muito mais, nossa, enrolação do que qualquer outra coisa. Diferente do episódio 31, a gente tem ali a Bulma e o Jaco, indo atrás de um tal de um grande Zuno. O cara tem uma cabeça gigante lá, parece um boneco de Olinda, né? É um sábio pica das galáxias, literalmente, que ele poderia ajudar a Bulma em relação ao paradeiro da Super Dragon Balls, né? A Bulma tinha toda aquela questão ali, né, de duvidar do Bills e de acreditar que existiam Super Dragon Balls nesse universo. E nesse meio tempo lá tem um tal de um Gecko Man que cometeu uns crimes lá. Ele me pareceu muito com os soldados do Freeza ali, um dos soldados do Freeza. É uma pequena curiosidade aí, mas... Foda-se. Enfim. Um ponto legal, bem interessante na história do Dragon Ball é que a Bulma e o Jaco, elas sempre pareceram conhecidos de longa data ali, né? Tanto nos filmes quanto aqui no Dragon Ball S. É demonstrado ali que o Jaco ele já havia visitado a Terra muitos anos antes. A Bulma, inclusive, ainda era uma criança, né? E é legal porque mostra ali que eles estão tentando amarrar algumas pontinhas soltas pra deixar mais ou menos coerente alguns acontecimentos da saga de Dragon Ball. Há uma preocupação, pelo menos pra colocar o Jaco ambientado na trama de Dragon Ball Super. Entre algumas piadas das tetas caídas da Bulma, Peito caído, você acredita que tá com os peitos caídos, seus invejosa? o grande Zuno acaba revelando que o nome do criador das Super Dragon Balls era o deus Zalama. Aqui a gente tem, logicamente, os deuses da destruição, e nada mais natural da gente ter um deus da criação, pelo menos, né? Realmente quero acreditar que isso não foi um fato mencionado isoladamente, né? Ali só pra encher linguiça, né? Eu realmente gostaria de ver esse Zalama talvez aparecendo na série, expandindo um pouco mais a trama, o universo de Dragon Ball. Seria bem interessante, pra não ficar só um termo ali citado, um deus a mais citado, simplesmente pra fazer os fãs terem teorias infinitas e expandir o universo de Dragon Ball sem muita objetividade, né? Que é algo que acabou acontecendo muitas vezes aqui na saga de Dragon Ball. E aqui também é explicado que tanto o universo 6 quanto o 7, eles dividem as 7 Super Dragon Balls, né? E o que acaba fazendo ali meio que a Bulma desista
protagonista das Super Dragon Balls, né? E que meio que faz com que aquele argumento que o Bills usou fosse meio que uma falácia pra tirar um barato com a cara da Bulma mesmo. Em todo caso, o Champa, ele acabou pegando as 6 Dragon Balls, as 6 Super Dragon Balls que ele conseguiu no universo aqui do Bills. Me faz pensar bastante que seria possível, talvez, uma busca da 7ª Dragon Ball no universo 6. Traria o Dragon Ball um retorno às raízes ali de Dragon Ball, algo semelhante ao que a gente viu em Dragon Ball GT, uma busca no universo ali. Seria bem interessante. De certo modo, até bem divertido. Algumas curiosidades bem bobinhas são adicionadas ali, são acrescentadas em relação à raça dos Saiyajins. O fato, por exemplo, deles gostarem de mulheres bravas, né? Porque as mulheres Saiyajins seriam mulheres muito bravas, mulheres muito rígidas, viradas na gota, acaba da peste e o cara é quadro, né? Um fato que eu achei bem curioso é que os Saiyajins, eles permanecem jovens até os 80 anos. E é bem como eu falei anteriormente, há uns detalhezinhos bem bobinhos sobre o universo de Dragon Ball aqui inseridos, pra dar algumas respostas, né? Acrescentar alguns detalhes, né? Dar uma enriquecida, querendo ou não, na história mesmo de Dragon Ball, no universo de Dragon Ball, que já é bem rico. E também um destaque especial pra cena em que o Goku e o Vegeta aparecem barbudos quando eles saem da sala do tempo. É bem engraçado. A gente chega finalmente ao torneio. Tem a aparição ali do Monarca e seus mamilos polêmicos. E sobre o Monarca tinha toda aquela aura de mistério, né? Sobre ele, porque ele teoricamente é muito mais forte do que o Goku. Conseguiu dar um trabalho absurdo ali ao Bills. Particularmente, cara, eu não acredito que o Monarca seja realmente tão poderoso assim quanto o Goku. E muito dessa desconfiança vem do fato dele tomar um murro na cara do Goku ali. O Goku meio que vai testar ele. A muca na cara do coitado do Monarca. E ele fica com aquela cara de choro ali. Não esboça nenhuma reação. Como o Toriyama tá levando muito o Dragon Ball Super pro lado do humor, talvez o Monarca ele tenha alguma habilidade especial e dê alguma vantagem ou algum tipo de trapaça que ele tenha utilizado para ludibriar o Bills ali, usando talvez a inteligência, né? Não sendo um lutador tão formidável, não usando os músculos e aquela coisa toda. Talvez alguma coisa ligada ao humor. Ele parece, pra mim, pelo menos, ser um personagem muito mais voltado pro lado do humor. Acaba sendo meio que da maneira que eu falei. Como o Toriyama tá levando toda a série aí pelo lado do humor, eu acredito que o Monarca seja um alívio cômico que eles vão utilizar na série. Logicamente, eu posso estar redondamente enganado e ele deve talvez possuir alguma transformação doida lá, um poder oculto, tira uma 12 do rabo, sei lá, alguma coisa assim. Enfim. Bom, pela primeira vez a gente tem a aparição ali do hashtag Team Champa, né? O Kiabi, que é um Saiyajin, ele acaba revelando ali ao Goku e ao Vegeta algumas questões interessantes dos Saiyajins do universo dele, como o fato dos Saiyajins serem muito mais pacíficos, lutarem ao serviço da paz, da justiça, do amor e do tesão. Além de que o planeta deles, que é o Sadara, no universo do Vegeta e do Goku aqui, ele foi sugado até o talo pelos Saiyajins, e aí então eles foram pro planeta Vegeta, aquela coisa toda. Sobre o Kiabi, ele lembra muito o Gohan na fase do céu pra mim. A personalidade pra mim é muito idêntica, muito parecida mesmo. Acaba fazendo com que os mimizentos reclamem muito mais. Já estão reclamando bastante em relação ao visual desses personagens, falando que o Toriyama tá sem criatividade e tudo mais. E, enfim, é mais um motivo pro povo reclamar. Eu, particularmente, acho que Dragon Ball sempre foi uma série muito simples. Se você esperar muita profundidade de Dragon Ball, desculpa, mas é um pouco de ignorância da pessoa. Vamos ser mais felizes, para de ser chato. O Kiabi, por ser um Saiyajin, eu espero muito desse personagem. Tá? Eu realmente acredito que ele deve ser um personagem muito interessante, que deva acrescentar muito mais na série. E provavelmente ele deva ir pro lado do Goku. A gente tem o Frost, que é da mesma raça do Freeza. Curiosamente, ele tem uns trejeitos que passam um ar de bondade. Não sei se fui eu que tive essa impressão. Se alguém aí teve essa mesma impressão, coloca até nos comentários. Mas esse ar de bondade talvez explicaria os Saiyajins mais bondosos no universo 6 e tudo mais, aquela coisa toda. Ele basicamente é esse. Ele é o Freeza com outras cores, né? Mais motivo pro povo xingar e falar que o Toriyama tá ficando velho, esclerosado e não sabe mais desenhar personagem. O Hit, ele lembra bastante pra mim o Cooler, irmão ali do Freeza na aparência, né? Como a gente já tem um membro aqui da raça Changeling, que é a raça do Freeza, né? Então provavelmente ele deve ser de alguma outra raça, hein? Não sei. Tô apostando muito que vai ser através dele que vai vir um desenvolvimento da possível nova trama, da possível nova saga. Ele tem uma carinha de vilão, uma carinha de filho da puta, né? Uma carinha de lazarento. É um filho da puta. Eu acredito que ele vai fazer alguma merda aí no meio dessa história, no meio desse torneio, vai roubar alguém, vai roubar a Super Dragon Ball, fazer alguma cagada aí para desencadear uma nova trama. Tem o Botamo, que é o ursinho puff do mal aqui, né? Meuzinho. Meuzinho. Ele é um dos personagens que, quando foi revelado, causou um mimimi tremendo, que o character design dele é extremamente simples, né? E é uma coisa que eu falo, cara, o povo acaba esquecendo. Akira Toriyama, ele sempre trouxe traços e designs muito simples para os personagens dele. Ele nunca foi um virtuoso no traço, ele nunca fez traços mirabolantes. Ao contrário, o Toriyama, ele sempre primou por uma simplicidade maior, apesar de ser um grande desenhista, mas ele sempre primou por designs mais simples dos personagens, né? Inclusive nas evoluções, nas transformações. Lógico que
você pode não gostar do traço do personagem, isso aí é a coisa mais natural do mundo, isso aí não tem como agradar todo mundo, isso aí é mais do que óbvio. Mas se chegar ao extremo de dizer que o Akira Toriyama tá sem criatividade pra criar personagens, sinceramente pra mim é pura ignorância, tá? É como eu sempre falo, Dragon Ball é uma série extremamente simples, voltada pro entretenimento. O povo não entende isso. Obviamente Dragon Ball ganhou uma proporção gigantesca, é um sucesso comercial no mundo inteiro. E muitas pessoas não entendem o fato de ser uma série extremamente simples, totalmente voltada pro entretenimento. Enfim, voltando ao personagem, ao Botão, né? Dele, basicamente, eu espero que ele perca do Goku. Eu não acredito que ele vai ser reaproveitado no decorrer da série. E já pegando esse ponto mesmo, de que eu acredito que ele vai aparecer só pra perder pro Goku, a gente pode interpretar como um motivo do porquê do traço dele ser tão simples. Não existiria necessidade de um personagem tão elaborado, tão inovador, se ele simplesmente fosse aparecer, apanhar e nunca mais voltar a dar as caras na série. Então isso talvez explicaria a simplicidade desse personagem. E por fim a gente tem o Magueta, que ele é da raça Metal Man. Ele lembra muito os robôs da Red Ribbon. E ele praticamente é um grande ponto de interrogação pra mim. Eu não sei o que esperar desse personagem. Talvez ele, junto com o Monaka, seja usado ali pra ser um alívio cômico no torneio, trazendo alguma piadinha ou algum poder inusitado, ou sendo derrotado ali de uma maneira bem bobinha. O Toriyama também gosta de fazer esse tipo de alívio cômico aqui em Dragon Ball Super. Basicamente é isso, cara. O episódio se encerra ali com a chamada pra luta do Goku e o Botamo. E como deve ter ficado claro, esses 3 episódios foram totalmente anticlímax, tá? Chegando a beirar mesmo a encheção de linguiça em alguns pontos. Como eu disse, foi muito mais usado pra dar tempo à produção dos episódios do que qualquer outra coisa. O ponto positivo, como eu falei, foram os detalhezinhos pequenos inseridos, como mostrar o Kaioshin e o Kibito separados ali. E obviamente minha vontade é que o torneio já estivesse a 1000, tá ligado? Mas eu até entendo esse ponto da produção do anime ter que dar uma puxada no freio com o andamento da série, né? E acaba sendo um ponto negativo de séries muito longas, né? Só que, infelizmente, como Dragon Ball Super vem tendo erros muito gritantes na parte da animação, eu prefiro até que eles deem uma freada agora e nos próximos episódios a gente tenha uma animação com uma qualidade um pouco superior. Mas como eu já disse até em alguns reviews anteriores, não adianta esperar nada no Estúdio Ghibli, não. A gente vai ser, se tiver uma coisa boa, a gente já tem que comemorar bastante, porque a Toei tá pisando na bola, infelizmente, nos últimos anos, né? E no mais, eu acredito que esse torneio seja apenas o ponto de partida pra trama final aqui de Dragon Ball Super. Provavelmente a partir desse torneio vai surgir um mal que vai colocar todos os universos em risco, talvez trazendo os outros deuses da destruição à tona, mas eu ainda acho que o Bills pode ser o grande vilão aqui ainda de Dragon Ball S. Apesar que o comportamento do Whis em algumas cenas me faz questionar muito, tá ligado? Que talvez ele seja o filho da puta da história. Ele é muito misterioso, o Whis, cara, eu não sei. Talvez seja ele aí. Deixa aí até nos comentários se você acha que o Whis pode ser o grande filho da puta. Porque é muito estranho o Whis de boa vontade querer treinar o Goku e o Vegeta assim. Talvez seja o Whis que esteja querendo tirar os obstáculos que ele tem na frente dele, que seriam os deuses da destruição, para poder reinar soberano nos universos, né? Pode ser isso. E o que me interessa mesmo é que esse torneio atenda às minhas expectativas e que traga aquela velha sensação de Dragon Ball mesmo, de lutas marcantes, emocionantes, né? E excitantes. Que delícia. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Mas basicamente é bem isso mesmo, gente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha maroto. E se não tá no canal, é só se inscrever. Dá uma conferida na página A Lenda de Dragon Ball do Mano Kailon. O link tá na descrição. E é isso aí. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Falou. Tchau, tchau. Uhul!